queridos? Salmo 19, versículo 7 a 10. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Senhor, essa é a tua palavra. Fala com a tua igreja, Senhor. Precisamos sermos instruídos por ti, Senhor, não pelo homem, mas pela tua palavra explicada e aplicada, Senhor, para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar-se, fique à vontade. Amém. Geltim, Deus abençoe. Amados, existem basicamente dois tipos de revelação: a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural é a criação, é aquilo que nós vemos. Tudo que Deus criou é a revelação natural. Você é a revelação natural. Uma formiga é uma revelação natural. Os céus, o sol, a lua, as estrelas, tudo isso faz parte da revelação natural. Agora, a revelação especial fala da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Essa é a revelação das revelações, tá? A primeira revelação, da criação, exalta a existência e a majestade de Deus. Agora, a segunda, a revelação especial da palavra, exalta a graça, o favor e a misericórdia do Senhor. A primeira nos convence do seu poder, de como Deus é poderoso, queridos. Se você vê uma lacraia, quem tem medo de lacraia? Mas se você olhar os detalhes, o poder, a engenhosidade, eu vi uma hoje, filhote, a engenhosidade de uma lacraia, querido, aquilo não pode ser obra do acaso. É poder de um Deus poderoso, que fez tudo perfeito. Acreditar que aquilo ali é resultado de uma explosão aleatória é loucura. Uma cadeira que está sentado teve um projetista, teve alguém que idealizou com um propósito. Se você for averiguar o propósito da lacraia existir, existem muitos. Então, essa primeira revelação mostra um Deus sábio, um Deus todo-poderoso. Mas a segunda, a revelação especial, que é a revelação da palavra de Deus, nos faz crer que Ele é misericordioso. No domingo retrasado, se eu não me lembro, à noite, eu falei um pouco sobre a revelação natural. Falamos um pouco sobre o Deus que criou os céus, a terra, o mar e todos que neles há. Não sei quem lembra. Alguém tem lembrança boa ainda aí? Essa foi a ênfase. A abordagem girou em torno dos versículos 1 a 6, aqui do Salmo 19. Hoje veremos a revelação especial, que são as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a criação nos revela a glória de Deus, mas a palavra de Deus nos revela a sua graça, seu favor. Até o versículo 6, Davi está olhando para o céu, contemplando a revelação natural. Agora, a partir do verso 7, ele põe os seus olhos na revelação especial, que é a palavra de Deus. É verdade, querido, que os céus declaram a glória de Deus. Os céus proclamam, pregam a glória de Deus. Porém, somente as Escrituras dizem o que Deus fez, a fim de que possamos contemplar a sua glória, vislumbrar a sua glória. Não existe conflito entre o que Deus fez em seu universo e aquilo que Deus diz em sua palavra. Não há conflito. Isso porque foi por sua palavra que Deus criou tudo o que há.
e é por sua palavra que controla todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, tanto a natureza como a palavra de Deus procedem de uma só fonte, Deus. Tanto a natureza, tantas coisas criadas nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Existem muitas criaturas invisíveis aos nossos olhos. Tudo é obra das mãos de Deus. Uma só fonte, Deus. Porém, a revelação natural possui uma mensagem limitada que atinge apenas os olhos. Revelação natural, obra criada, atinge apenas os olhos. Você pode chegar ao entendimento que há um Criador, né? Por uma questão lógica, basta ter um pouquinho de neurônio para entender que o planeta Terra, por exemplo, não é obra do acaso, não está aqui por acaso, está, como diz o Marcos Eberlin, na suíte presidencial do universo, no melhor lugar para se estar, para que haja existência de vida. A Lua está onde está, não por obra do acaso, Deus colocou ela onde está. Se não fosse a Lua, não teria vida na Terra. Ela que faz toda a limpeza, né, dos oceanos. Então, a criação não traz solução para o problema do homem. A criação, a revelação natural. Você vê, entende que há um Criador, há um projetista, né? Há aí o Criador. Porém, a palavra de Deus nos informa o plano de Deus para a minha e para a sua salvação. Todos os povos podem contemplar a natureza, a criação de Deus, mas nem todos têm acesso à palavra de Deus. E é por isso que, em vez de adorar o Criador, adora a criatura. Em vez de adorar aquele que criou o sol, a lua e as estrelas, milhares e milhares de pessoas se prostram diante do sol e adoram o sol como se ele fosse um Deus. Até no Brasil, você pegar uma tarde linda dessa, o pôr do sol, muitas pessoas às vezes até se ajoelham. Alguns se ajoelham adorando o Criador, outros adorando a criatura, o que foi criado, o sol, literalmente. Então, a palavra de Deus nos ensina que Jesus morreu por nós. A criação não nos ensina isso, mas a Bíblia ensina que Jesus morreu por nós, mesmo nós sendo ainda o quê? Pecadores. Romanos 5:8. É isso, Diguinho? Acertei? Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Acertei a referência? Tá certo? Ah, tem que ter confirmação, gente. Então, queridos, esses dois livros, eles não se opõem. Quais são os dois livros? Da criação, a revelação natural e a revelação especial. A revelação natural, a criatura, e a revelação especial é a Bíblia. Esses dois livros, um só autor. Esses dois livros não se opõem, mas se completam. Immanuel Kant dizia que a existência da Bíblia era a maior bênção que a humanidade já experimentou. A existência da Bíblia. Sem a Bíblia você ficaria sem o norte. Sem a Bíblia você não saberia que houve um que veio a esse mundo, viveu sem pecado, cresceu sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou por mim e por você. Sábio é aquele que lê o livro sem palavras, que é o livro da criação, a revelação natural, e é aquele que lê o livro da palavra, a revelação especial, que é a Escritura. Então não há conflito. Tudo que você puder aprender sobre cosmologia, né, a astronomia, não astrologia, a astronomia, meu irmão, é bênção. Mas aprendam a fundo também a Bíblia. Os dois não se contradizem, se completam para a glória de Deus. E aqui, no Salmo 19, versículo 7 a 10, encontramos algumas características da revelação especial, da palavra de Deus. No total são 7. Eu vou citar somente 4 hoje, para não alongar e deixar um gostinho de quero mais. Ninguém que gosta, né? Porque se eu for falar as 7, vai levar 1 hora de mensagem. As crianças aqui não vão me aguentar. Vão aguentar eu 1 hora falando? Ela viu?
Falou que não. Então, queridos, a primeira característica, né, está aí no versículo 7. Deixa a Bíblia aberta, onde diz que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Queridos, o poder da palavra de Deus é tremendo. Os irmãos sabem, né, que eu vim do mundo do funk, das baladas, e a palavra de Deus restaurou a minha alma. Mesmo nesse clima de badalação, eu passei a ler a Bíblia antes de ir para a igreja A, B, C ou D. Então hoje em dia eu tenho tranquilidade, eu não vim da religião tal, da igreja, não, eu vim através da Bíblia. A Bíblia me mostrou o caminho, a igreja que eu tinha que seguir. Lendo a Bíblia e essa restauração, eu vi que eu tinha que congregar, eu tinha que estar em um lugar, reunido com os irmãos, como todos estão aqui, como milhares de igrejas estão ao redor do Brasil e do mundo. Eu vi pela Bíblia que existia liderança na igreja, existia pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos. Eu vi toda essa hierarquia, então eu entendi, tem uma organização. Só que, na minha ignorância, naquele contexto, eu procurei a Igreja Católica Apostólica Romana. E Biana é testemunha, nós frequentamos. Só que, por eu já conhecer a Bíblia antes de ir para qualquer igreja, eu entrei em conflito com o que eu ouvia, com aquilo que eu lia. Então, houve um choque de realidade. E eu, deixei a Igreja Católica, protestei, como Martinho Lutero fez, não me comparando nunca a Martinho Lutero, mas no sentido do protestar, e até hoje eu sou um protestante, cristão, evangélico, para a glória de Deus. Então a primeira característica da palavra de Deus é que ela é o quê? Restaura, ela é perfeita e restaura a alma. Ou seja, amados, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é completa, a Bíblia é inerrante, infalível. Quando Davi escreveu esse salmo, ele tinha em mãos apenas parte da palavra. Nós temos hoje a Bíblia completa. Olha que privilégio. Davi tinha apenas parte, nós temos o todo. Ele tinha somente parte do Antigo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento completo e o Novo Testamento completo. Olha que bênção. Se uma parte já era perfeita, como Davi falou, o que dizer do volume inteiro, que está aí na tua mão, na minha mão? Quem tem a Bíblia aí? Levanta a Bíblia. No tablet também, no celular pode levantar também a Bíblia. É completa, queridos, é completa. Nada pode ser acrescentado nesse livro, e muito menos tirado das Escrituras. Amados, as enciclopédias, os dicionários e as teorias científicas estão sempre sofrendo alterações, correções e acréscimos. Mas a palavra de Deus é perfeita, completa e infalível. Eu me lembro que quando me converti, eu tinha um livro de astronomia e ali falava do universo. E a estimativa na época é que o universo tinha por volta de 100 bilhões de estrelas. Há 20 anos. Hoje, já são os cálculos atuais, mais de 10 sextilhões. É algo assim, absurdo. Quanto mais evolui, no sentido de tecnologia, quanto mais se aprimora, mais vai se atualizando os dados. Mas a Bíblia não. Ela não precisa ser atualizada, como muitos comumente falam. Temos que atualizar. E o atualizar para muitos, sabe o que é? É dizer que o que era pecado no passado não é mais pecado hoje. O que era safadeza lá não é mais agora. Irmãos, pecado sempre foi pecado. Sempre foi pecado. Seja a prostituição, seja a inveja, seja a mentira, seja o roubo, é pecado. E precisa ser abandonado, precisa ser confessado. A Bíblia, ela é atual. A Bíblia, ela é viva.
A Bíblia é vibrante. A Bíblia é perfeita. Olha o que diz Hebreus 4:12. Vou estar lendo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E por ser perfeita, a palavra de Deus restaura a alma. Versículo 7, parte B. Ela restaura a alma. No hebraico, restaurar traz a ideia de reavivar ou de dar nova vida. Amados, a palavra de Deus é poderosa para nos dar novos sonhos, novos projetos e um novo coração. Mudar a nossa vida. Feliz é o homem que medita nas Escrituras dia e noite. Essa palavra, seja ela pregada ou simplesmente lida, ela é poderosa em si mesmo. E eu te pergunto nessa noite, você tem meditado nessa palavra? O que tem te afastado das Escrituras? Será o Facebook, o WhatsApp, YouTube, Instagram, X, TikTok? O que mais? Vai? Quantas redes sociais tem? Me faz lembrar de uma frase do John Piper. Ele diz que no juízo final, as redes sociais, mais ou menos o que ele diz, as redes sociais vai ser um testemunho vivo de que não foi por falta de tempo que deixamos de ler a Bíblia, mas por falta de prioridade. As redes sociais são os maiores concorrentes para a palavra de Deus e para a oração ao Deus da palavra, que eu conheço. Existe uma frase cunhada e bastante conhecida, e eu não tenho certeza quem disse essa palavra pela primeira vez. Ou esse livro, a Bíblia, vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. E quando eu falo de pecado, queridos, não é só pecado na área sexual, Tantas coisas, pecados ocultos, pecados de omissão, deixar de fazer o que se sabe fazer, e pecados de comissão, é fazer aquilo que sabemos que não deve ser feito. Tudo quanto é tipo de pecado nos afasta da palavra de Deus. Quanto mais próximos estivermos da palavra e do autor da palavra, do nosso Deus, maiores vitórias teremos contra o diabo, contra o pecado e contra o mundo. Quanto mais estivermos em oração e em meditação na palavra, mais restauração teremos em nossa vida. Quanto mais Bíblia tivermos no coração, mais santidade de vida demonstraremos no nosso dia a dia, se formos praticantes e não simplesmente ouvintes, como diz Tiago, enganando e sendo enganados. Isso me faz lembrar de um podcast nos Estados Unidos, fato real, em que um apresentador levou 5 meninas com idade de 20 a 23 anos. Eita, que benção, grito bom, hein? Saúde! Essas meninas haviam sido examinadas por um ginecologista que atestaram a virgindade de todas. Elas foram convidadas para participar desse programa, para abordar questões relacionadas ao sexo antes do casamento. O apresentador zombou, ridicularizou e debochou quando elas disseram que ficariam virgens até o dia do casamento. Diante disso, o público ficou dividido. Uns achavam que realmente elas teriam que se guardar para o casamento, ao passo que outros achavam perda de tempo elas esperarem. Foi aí que, no meio do debate, uma das meninas convidadas para o programa abriu a Bíblia, abriu uma bolsa, tirou uma pequena Bíblia. Pequena Bíblia. Ela olhou bem na cara do apresentador e disse com voz firme e autoritária o seguinte: não tenho culpa se você é um pervertido sexual. Se seu filho
é viciado em drogas, ou se sua filha é uma prostituta, porque essa era a realidade. Não me interessa o que você pensa, diz ou faz. Meu pai é pastor e ele me ensinou a me manter virgem até o dia do meu casamento. O livro que está aqui em minhas mãos chama-se Bíblia. O seu conteúdo me ensinou os valores da moralidade, do respeito e da santidade que nem você, nem sua família, ou parte ou grande parte desse público aqui possuem. Todos ficaram ali em silêncio, envergonhados com a palavra daquela menina cristã que, cheia de sabedoria, falava do poder da palavra de Deus. Amados, o valor, o tesouro valioso daquela jovem estava nas Escrituras, não na psicologia, não nos estudos acadêmicos, na Bíblia. A Bíblia ocupa algum lugar especial em sua vida? Eis a pergunta. A segunda característica da Bíblia está aí no versículo 7, parte B, quando diz que ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Fiel. A palavra de Deus é fiel e perfeita. O que Deus fala, Ele cumpre. Amém? Que Ele fala e cumpre. Lá em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Jeremias 1,12 diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Todas as palavras, promessas e juízos da Bíblia não cairão por terra. Deus é fiel, sua palavra é fiel. Por exemplo, a Bíblia diz que o ímpio será lançado no inferno, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Salmo 9,17. A Bíblia diz que o ímpio, o que é o ímpio? É um homem sem Deus, é um homem profano, é um homem que zomba de Deus, zomba das coisas de Deus, brinca com Jesus, brinca com o nome de Deus, às vezes é até crente, mas crente até o diabo é, está na igreja, mas brinca de ser crente. O ímpio será lançado no inferno, e todos que se esquecem de Deus. Pastor, eu não sou ímpio não, mas se você se esquece de Deus no seu dia a dia, vai deixando a vida te levar, tudo na brincadeira, tudo na zoação. Salmo 9,17 diz que vai para o inferno. Isso será cumprido. Por quê? Porque a palavra de Deus é fiel, queridos. A Bíblia diz que quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não demais, estas coisas, melhor, corrigindo a minha frase. Estas coisas que Jesus falou, roupa, comida, bebida, Deus vai suprir. Não vai deixar você passar fome se você colocar em primeiro lugar o reino dele, a obra dele. Isso será cumprido. Deus é fiel. A Bíblia diz em João 1,9 que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso será cumprido porque Deus é fiel. Se você confessar, se humilhar, abandonar, se arrepender, Deus perdoa. Ele é rico em misericórdia. Lembram lá de Jonas? Preguei há um tempo atrás. Ele não queria o arrependimento dos ninivitas, mas Deus perdoou aquele povo. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia, tardio em irar-se, grande em compaixão. Mas temos que ter cuidado para não abusar da boa vontade de Deus. Existe uma linha muito tênue e nós não sabemos quando será a última gota que vai encher o copo da ira de Deus. Isaías 55, versículo 9 a 11 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Porque assim como descem a chuva e a neve e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, queridos, a palavra de Deus cumpre os seus propósitos. Ela é fiel e, como resultado dessa fidelidade, ela dá sabedoria aos simples. Fiel e dá sabedoria aos simples, até as pessoas mais humildes. Pessoas simples, humildes, sem estudo, né? Elas se tornam sábias por intermédio da palavra de Deus. Amados, eu não tenho estudo, muito estudo, mas tudo que eu conheço é através da Bíblia. A Bíblia me ensinou a ler. A leitura da Bíblia me ensinou a escrever um pouquinho. A leitura da Bíblia me ensinou a falar um pouquinho. Eu detestava o português, ainda não gosto, mas a própria leitura, a simples leitura da Bíblia faz com que a pessoa seja sábia. E mais, a sabedoria não está confinada aos idosos e a tolice aos novos, né? Esse é o jargão, quanto mais velho, mais sábio. A garotada é um bando de tolo. Não, nem sempre. Existem jovens que são sábios, instruídos e maduros, que conhecem profundamente a Bíblia Sagrada, enquanto existem idosos que são insensatos, tolos, precipitados, ignorantes. Então seja sábio, leia a Bíblia, acompanhe um manual de leitura, não seja displicente. O escritor do Salmo 119, apesar de ser jovem, disse no versículo 99, o seguinte: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Não é arrogância não, está revelando um fato. Portanto, queridos, a Bíblia tem esse poder de fazer de um analfabeto uma pessoa instruída, de um indouto, um homem culto, de uma pessoa simples, sem estudos, sem prestígio, um homem sábio, inteligente, letrado, como a Bíblia. Leia mais. Meu desejo é que essa palavra não esteja caindo em ouvidos surdos. Entra para um lado, sai para o outro. Irmãos, a Bíblia revela o pensamento de Deus. A Bíblia revela o estado do homem. A Bíblia revela o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Mostra os dois lados. Mostra céu e mostra inferno. Mostra uma porta larga e uma porta estreita. Mostra um caminho espaçoso e um caminho bem estreito para se andar. As doutrinas da Bíblia são sagradas. Os preceitos são justos. As histórias da Bíblia são verdadeiras. E as suas decisões são irrevogáveis. Portanto, leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser santo, pratique a Bíblia para ser salvo. Amém? Isso porque a Bíblia contém luz para guiar, alimento para sustentar e conforto para animar. A Bíblia é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, a bússola do piloto, ou o GPS atualmente, a espada do soldado e o manual do cristão. Na Bíblia, nós encontramos a restauração do paraíso. O céu é aberto e os portões do inferno são trancados. A Bíblia mostra isso. Como que a porta do inferno é trancada? Quando você se rende a Cristo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e crê que o mais ele há de fazer. O grande tema da Bíblia é Jesus. Grande tema. Jesus é revelado do Gênesis ao Apocalipse. Em cada livro você vê Jesus ali presente, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amados, a terceira característica está aí no verso 8, quando diz que a palavra de Deus é reta e alegra o coração.
A palavra de Deus é reta e alegra o coração. Agora, em que sentido a palavra do Senhor é reta ou justa? Primeiro, quando revela um Deus que é grande, um Deus que ele é poderoso, um Deus que é soberano, e ao mesmo tempo, um Deus que é misericordioso, perdoador, e que habita com contrito e humilde de espírito. Ele habita num alto, grande altar, lugar, mas habita também com contrito. É o que diz lá em Isaías 57:15, porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo estou presente também com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao de coração arrependido. Coração arrependido. Segundo, a palavra de Deus é justa quando diz que o homem é pó, mas ao mesmo tempo é alvo do grande amor de Deus por meio de Cristo Jesus. O homem é pó, é cinza, fraco, limitado, mas ele é o alvo do grande amor de Deus por meio de Jesus Cristo. A Escritura diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Terceiro, a palavra de Deus é justa quando não omite o fracasso dos seus heróis. É justa. Você já parou para se perguntar? Caramba, por que a Bíblia revela literalmente o fracasso dos seus heróis? Tanto de Ló, né? A Bíblia chama ele de justo lá em Pedro, mas foi embriagado pelas filhas, teve filhos que foram netos. Mostra o fracasso de Abraão, o pai da fé. Mostra o fracasso de Israel, de Moisés, e a lista ela é interminável. Amados, eu amo ler biografias, só que as biografias geralmente omitem as fraquezas, quedas, tentações e fracassos dos seus heróis. Biografias humanas, escritas, né? Por exemplo, o livro Heróis da Fé, eu indico, aconselho, bom, de Orlando Boyer, e o livro Heróis da Vida Cristã, de Wesley Dowell, né? Eles são um exemplo disso. São livros encantadores, gostosos de ler, mas ao mesmo tempo não revelam os fracassos de seus heróis, mas somente as suas vitórias, conquistas, virtudes. Quanto tempo oravam, jejuavam, lia a Bíblia, mas raramente trata das fraquezas, das depressões, das frustrações. Raramente. A Bíblia não é assim. Ela é justa. Ela revela as vitórias, mas também os fracassos, revela as virtudes, também os pecados, revela as alegrias, mas revela também as tristezas, revela os dramas, as quedas, as inconstâncias, e também revela a graça de Deus em ajudar cada um desses personagens que, em meio ao corre-corre do dia a dia, tiveram quedas, mas foram restaurados quando houve verdadeiro arrependimento. Portanto, amados, a palavra de Deus é justa, reta e verdadeira e conta os fatos como eles aconteceram, sem maquiar, sem dar um jeitinho. Mostra em cores vivas, por exemplo, o pecado de Davi, de adultério e assassinato. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mais santo. Sansão, o mais forte. Salomão, o mais sábio. Os três gigantes, todos caíram por causa de mulher. Então, nós não somos mais santos que Davi, mais sábios que Salomão e nem mais fortes que Sansão. Tenhamos cuidado. Agora, qual o resultado dessa retidão das Escrituras? O texto diz que alegram o coração. Mas a palavra de Deus é fonte de consolo, fonte de alegria, mesmo nas histórias mais tristes que ela narra, contando os fatos como eles são. Aprendemos o valor do perdão, aprendemos o valor da restauração e da segunda chance. Isso dá alegria ao nosso coração. Eu tive uma amiga de seminário que dizia que tinha ódio de Davi. Como é que esse homem pode ter sido o homem segundo o coração de Deus? Ele adulterou, assassinou. Mas ela esqueceu do Salmo 51, quando ele faz uma confissão pública ali e não coloca culpa em ninguém. Ele joga somente para si. Pequei, contra ti somente pequei.
Ele não falou que era fraco na área sexual, não colocou a culpa em Betseba, ele assumiu a culpa. Grandeza de um ser humano. Então, queridos, a Bíblia fala das quedas e fracassos de muitos personagens, como disse, de Davi, mas fala também de seu arrependimento, da sua restauração e do seu perdão. Esses fatos alegram o coração, porque se Deus se compadeceu de Davi, pode se compadecer de você. Pastor, eu não sou adúltero nem assassino como Davi foi, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não precisa ser assassino para ir para o inferno, não precisa ser adúltero, basta mentir, basta roubar, basta prostituir. Salmo 115, versículo 5, 119, versículo 5, o salmista diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia, disse o salmista, é que a tua palavra me vivifica. Ou seja, a palavra de Deus é uma fonte de alegria em meio a um mundo carregado de tristezas. Se alimente dessa palavra, coma dessa palavra, se nutra dessa palavra. Não seja como aquelas criancinhas da Etiópia. Antigamente tinha essas imagens, barrigudinhas, né? Mas não tinha nada dentro, era só água. E se tivesse água, tem gente assim, barrigudinho, mas não tem nenhum nutriente espiritual na sua vida. A Bíblia é alimento, a Bíblia é a palavra de Deus, é uma fonte de alegria em meio a um mundo carregado de tristezas. Amém?